Bom, para o pessoal que está no meu canal no YouTube, hoje, 20 de outubro de 2024, a mensagem é uma reunião virtual do grupo que sou o mentor espiritual. Tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. Gente, eu quero falar hoje esse texto de Lucas 9, 52 a 57, sobre 3 tipos de pessoas que desejam, mas não conseguem seguir a Jesus. 3 tipos de pessoas que desejam, mas não conseguem seguir a Jesus. Veja bem, meus queridos, muita gente ouve falar de Jesus e imagina como seria maravilhoso seguir, né? E é verdade, seguir Jesus, certamente não existe mesmo nada mais fantástico, nada mais maravilhoso debaixo do sol para o ser humano do que seguir Jesus. Os que já experimentaram isso sabem muito bem do que eu falo. E o que eu falo tem a ver somente sobre seguir a pessoa de Jesus. De mais ninguém e de mais ninguém. Isso porque um Jesus misturado, anunciado pela religião aí, que usa a Bíblia, usa o nome de Deus e tudo mais, na verdade é feio demais, porque um Jesus não pode ser misturado com nada. O Jesus tem que ser o Jesus que está lá nos evangelhos, que a gente lê e pronto, tá bom? E a melhor coisa que existe realmente é seguir Jesus. Nada, nada no mundo é mais maravilhoso. Pois bem, seguir Jesus era também o desejo das pessoas nos dias de Jesus. Muita gente, quando você lê os textos, esse texto aqui mesmo vai mostrar isso, vai deixar isso bem claro para nós hoje. Muitas daquelas pessoas queriam muito seguir a Jesus, desejavam muito seguir a Jesus. Mas as coisas não aconteciam como queria, e aí isso virava impedimento e tudo mais. Qual era o problema? É o que a gente vai ver aqui hoje, é sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu quero começar inicialmente sobre esse desejo humano de seguir Jesus. Como eu já disse, não tem nada realmente, nada no mundo mais fantástico do que esse desejo no coração humano de uma pessoa seguir a Jesus. Aliás, foi o próprio Jesus que fez esse convite ao ser humano: vem e segue-me. Sem dizer que o criador do ser humano é Deus. Então, dentro desse coração humano, dentro dessa alma, desse ser humano, já existe essa vontade, esse desejo. Isso tudo já está pré-condicionado dentro do ser humano. No caso de Jesus, veja bem que o convite aqui, quando Jesus diz vem e segue-me, e a gente encontra em vários lugares dos evangelhos, aqui hoje na nossa narrativa de Lucas, a gente vai ver, o convite é de Jesus e para seguir a Jesus. O problema, gente, é que a religião, e infelizmente o cristianismo, usa o nome de Jesus e diz como você tem que seguir Jesus. A religião tem a sua doutrina sobre seguir Jesus, como se deve seguir Jesus. A religião fica interpretando o modo, o jeito de seguir Jesus. Ou seja, o que Jesus mesmo diz, ensina nos seus evangelhos sobre o modo e o jeito de segui-lo, não vale. O que vale é o que a religião interpreta sobre o que Jesus disse. Interessante que quando você vai lendo os evangelhos, fica muito claro que Jesus não precisa ser interpretado.
Ele só precisa ser lido, entendido, compreendido e pronto. Não precisa que ninguém interprete. Quando fale de interpretação, eu estou falando do texto bíblico. Eu estou falando da cultura daquele mundo, daquele tempo que acontecia. Mas se você pegar a Bíblia, os evangelhos e ler o que Jesus diz, é isso aí. Segue. Você olhe o jeito de Jesus viver, andar, tratar as pessoas, como ele foi. Esse é o jeito de Jesus, tá bom? Veja bem, e sobre o seguir Jesus, o propriamente seguir o jeito de Jesus, Jesus não nos iludiu, não nos enganou. Você está entendendo? Jesus disse que é preciso que aqueles que desejam segui-lo avaliar os custos. Tem um preço. Ele mesmo, quando convidou para seguir, ele disse: cada um tome a sua cruz. E aí depois, então, vem e segue-me. Esse tomar a cruz aqui é interpretado, inclusive, por muita gente como uma coisa de um karma, um fatalismo. Ah, a minha família é assim, eu também tenho que ser assim, faz parte, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não, não é disso que Jesus está falando, desse carregar a cruz, tá bom? Muito diferente é o convite, é o que a religião diz, que fica prometendo um mundo, uma espécie de um mundo paralelo, um mundo sem cruz, um evangelho sem cruz. Ou seja, você vai ter uma vida sem dor. Depois que você conhece Jesus e o evangelho, você não vai ter mais doença, você não vai ficar doente, você não vai ter problema de finanças, você não vai ter perseguição, nem nada. Isso é um evangelho sem cruz. Jesus nunca prometeu esse tipo de coisa, que a gente ia viver, que a gente não ia ter problema, nem nada. Isso não existe. Aliás, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, tá bom? E veja bem, e aqui a gente tem que saber o seguinte quando a gente chega nesse ponto aqui. O sarrafo do evangelho, aquela, sabe quando os corredores nas Olimpíadas ficam saltando aquilo lá, chamam um sarrafo, que eles colocam. O sarrafo do evangelho, para os que querem realmente seguir a Jesus, é o mais alto de todos os sarrafos. Veja bem, em Mateus 5,20 Jesus disse: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, ou seja, a vida espiritual de vocês, não for muito superior à dos religiosos, fariseus, dos mestres da lei, da religião, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, meu querido, fique sabendo, o convite de Jesus para segui-lo, para ser discípulo dele, não é como o de um filósofo, de nenhum pastor, de nenhuma igreja, de nenhum bispo, de nenhum padre, de nenhum teólogo, de nenhum coach que está na moda, tá bom? E aqui neste ponto é que entra aquela palavra de Jesus, que a porta, Jesus diz: a porta é estreita e poucos passam por ela. Ou seja, é o evangelho. O evangelho é a porta estreita. E que tantos no cristianismo falam e acabam rejeitando. Como eu já expliquei aqui N vezes. Você tá bom, meu querido? Então, não há nada mais contraditório do que carregar a Bíblia, falar de Deus. E aí, quando Jesus fala da porta estreita, não tem nada a ver com o evangelho, não bate a maneira com que as pessoas vivem, a maneira com que as pessoas dizem que é de Deus. É simplesmente o seguinte, eu sempre falo isso e repito: olhe para o Brasil. O Brasil diz que tem quase 90% de cristãos, somado católicos e evangélicos. Quando você olha para o Brasil e você vê tanta coisa horrorosa nesse país, eu te pergunto para você, essas pessoas são cristãos de quê?
De quê, pelo amor de Deus? É seguidores de Jesus mesmo? De verdade? Hã? E quando a gente vê os líderes religiosos envolvidos em tanta coisa no país e tanta coisa horrorosa, pelo amor de Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que seguir Jesus é um outro planeta, é um outro nível, uma outra coisa. E isso você encontra nos evangelhos, está muito claro sobre isso. Mas, para não deixar aí a gente, tá bom, mas e daí, e daí? Eu vou aqui, nessa narrativa de Lucas que a gente leu, nós temos 3 histórias de pessoas que querem seguir Jesus, tá bom? Então, são 3 exemplos muito claros, muito explícito de pessoas que querem seguir Jesus. É o que narra Lucas aqui para nós. Lá na narrativa de Mateus, paralela de Mateus, ele coloca só 2 dessas pessoas. Veja que a conversa de Jesus aqui no texto é sobre discipulado. Ele convida para seguir. Isso é sobre esse seguir, e sobre esse seguir a Jesus, não é sobre ser crente fã de Jesus, ser crente admirador de Jesus e outras coisas mais sobre Jesus, não tem nada a ver. Ser seguidor de Jesus quer dizer ser discípulo de Jesus. O convite é para ser discípulo de Jesus, conforme ensinado por Jesus nos seus evangelhos e conforme o exemplo dos 12 que andou com ele, tá bom? Discípulo é aquele que segue a disciplina de um mestre, que não é o Malafaia, o Macedo, Estevão Hernandes, Valdomiro Santiago, Papa Francisco, eu. Não, o mestre é Jesus. E o seu conteúdo do ensino dele está nos evangelhos, tá bom? Então, se você quer seguir a Jesus de verdade, você tem que ler os evangelhos e ver o que Jesus ensina. Nessas histórias aqui hoje, nessas narrativas que Lucas conta, essas 3 histórias sobre essas 3 pessoas, nós vamos ver dessas pessoas bem em detalhes o que elas querem seguir Jesus, como que elas querem seguir Jesus e as respostas de Jesus. Primeiro candidato que quer seguir Jesus, que quer ser discípulo de Jesus, está aí no verso 57. Vamos iniciar. Indo eles caminho afora, Jesus e os seus discípulos, estavam andando, caminhando. Jesus, sempre a vida dele era essa. Ele não só é o caminho, mas ele estava caminhando pela vida, pelas vielas daquele mundo, pregando o evangelho, curando pessoas e tudo mais. Então, eles caminhando afora, alguém lhe disse. Quando a gente vai no evangelho de Mateus, lá Mateus esclarece que é um fariseu, tá bom? Então, esse fariseu disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Bom, temos aqui um candidato, alguém que quer seguir a Jesus. Aliás, seguir Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não tem nada mais maravilhoso aqui do que isso, tá bom? Agora, este homem aqui que quer seguir Jesus, ele é um religioso, um fariseu, um homem das letras, da exegese, da semântica, da hermenêutica. Ele é um anatomista de palavras. Ele quer seguir a Jesus. Isso não é ruim, é bom. Jesus está aberto para qualquer pessoa. O cara pode ser maçom, ateu, filósofo, ser um professor, ter PhD, doutor, no que for, cientista. Qualquer pessoa. O convite de Jesus não é só para gente simples, pobre, humilde, é para todos os seres humanos. Até para mim, o Papa Francisco, para seguir Jesus. O convite é para todos, está aberto, ok? E aí o homem faz isso tipo de uma jura. Ele diz para Jesus: eu vou te seguir para onde você for, Jesus. Eu abandono
tudo, entre outras coisas, ele estava dizendo isso, ok? Agora você veja bem, ele faz essa jura, aí vem a resposta de Jesus no verso 58. Acompanhe comigo. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, aquele que você quer seguir, aquele que você quer ser discípulo, tá bom, fariseu? Tá bom, cientista? Tá bom, filósofo? Tá bom, você que tem doutorado, PhD? Você que é gênio? Tá bom, superdotado? Seja quem você for, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está entendendo a resposta de Jesus? Ou seja, Jesus está dizendo: o convite está aberto para todo mundo na terra. Só que tem uma coisa, esse é o espírito, o jeito de caminhar com Jesus. E a pergunta é: vocês querem? Vocês querem? É o Filho do Homem, o mestre de vocês, como as raposas têm seus covis, mas eu não tenho. As aves do céu têm ninho, eu não tenho. E o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, não tem onde nem dormir nas noites direito, não tem o lugar certo para descansar e para dormir. Esse é o espírito do Evangelho de Jesus. Veja que Jesus não se impressiona com a formação desse fariseu, porque ele era teólogo, doutor, escriba, conhecia a Torá, o Antigo Testamento e tudo mais. O mundo desse fariseu e de muita gente que é doutor, que é filósofo, que sabe tudo das letras, que se formou nas maiores universidades do mundo, que conhece, que lê muito, que é entendido. É um mundo de teoria, de fixidez, é um mundo protegido, é um mundo limitado. O mundo de Jesus é o da prática, é o das experiências, é o da realidade, é um mundo totalmente aberto. Tudo pode realmente acontecer com os seus seguidores. Está me ouvindo? Então, a religião te ensinou isso? Falou isso para você? Veja bem, Jesus sabia que os fariseus, que esse fariseu aqui, não ia aguentar o jeito de Jesus andar, do trampo da realidade, essa coisa de não ter onde dormir, essa coisa da segurança, do conforto, de carregar livro. Não ia ter. Jesus não se impressiona, saiba disso, com diploma, com doutorados, com fama, nada disso impressiona Jesus, tá bom? Outra coisa que também Jesus não se impressiona é com a jura deste homem. Ele jura: por onde o Senhor for, eu vou atrás, eu vou seguir. Coitado dele. A jura era coisa da lei de Moisés. Jura é coisa de hipócrita, de mentiroso. É um recurso que a pessoa que não gosta, tem dificuldade em falar a verdade, que usa o nome de Deus para tentar validar as suas palavras. Porque ela já não é acostumada muito a falar a verdade. E eu lembro de mim, quando eu era menino, a gente mentia muito. E aí a gente, não, juro por Deus, para ver se os outros acreditavam na palavra da gente. Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus, nessa circunstância onde as pessoas ficam tentando falar de juras, Jesus disse que a palavra da gente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Tá bom? Então, meu querido, sem essa de ficar jurando para Deus e aí a gente não cumpre e aí isso vira um pecado e uma situação difícil contra a própria alma da gente. Essa é a situação do primeiro candidato. Vamos ao segundo candidato que está tentando seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. Verso 59. A um outro disse Jesus:
Agora Jesus convida. Lembra que eu falei que Jesus sempre convida. O assunto é discipulado, tá bom? Ele diz: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Veja bem, pode ser que o pai desse rapaz aqui, deste homem, não estivesse morrendo, mas um dia ele iria morrer. E ele quer cuidar do pai primeiro, para depois ele seguir Jesus. Veja que ele diz no texto: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Primeiro, seguir Jesus fica em segundo lugar. Veja bem, a obrigação de enterrar o próprio pai era considerada por muitos, para os judeus da época de Jesus, um dever obrigatório, um dos mais sagrados para um filho. Jesus era judeu. Não era nenhum idiota, era o sábio, o mais sábio que já viveu neste mundo. Vamos ver o que Jesus respondeu para este segundo candidato que quer seguir Jesus, quer ser discípulo de Jesus, mas pede para Jesus licença. Deixa primeiro, Jesus, eu sepultar o meu paizinho. Verso 60. Jesus insistiu. Olha só, Jesus já tinha convidado a ele, diz, segue-me. Aí ele fala tudo isso, Jesus insistiu e disse: deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse linguajar que Jesus usa aqui, morto, sepultar morto, a gente acha ele em Efésios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala de que os mortos estão em delitos e pecados, ou seja, fala das pessoas que estão separadas da vida, como comunhão com Deus, que não segue a Deus, não vive para Deus e tudo mais. Então, para a tarefa de sepultar seu pai, era algo que qualquer um podia fazer, os outros irmãos, filhos, amigos, a mulher, era algo que eles podiam fazer. Jesus não estava chamando a família dele, estava chamando ele. Mas seguir a Jesus e anunciar o reino de Deus não era para eles, era para ele, não tinha nada a ver com a família e com o pai dele. Só ele podia seguir Jesus, o chamado era para ele, não para os da família dele. O chamado de Jesus para seguir é muito mais importante do que sepultar o pai. O convite de Jesus é raro. É raro. Você sabia? Você sabia? E está acima de todos os outros convites. Mas esse rapaz aqui coloca o ato de sepultar o seu pai como maior do que o de seguir Jesus e anunciar o reino de Deus. Veja que o texto diz que Jesus insiste. Jesus diz para ele: deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém vai e prega o reino de Deus. Eu fico pensando, imaginando o que poderia ter acontecido com esse homem, caso ele tivesse aceitado esse convite de Jesus. Como ele poderia ter sido uma vida abençoada e maravilhosa. E também agora, como foi a vida dele que rejeitou esse convite pessoal. Jesus, como Deus encarnado, pessoalmente convidou, insistiu para ele seguir. Ele não confiou de que Deus também poderia cuidar dos seus pais, da sua família. Ele ouviu da boca de Deus, direto da boca de Deus, tete a tete, cara a cara. Vem, me segue, deixa os seus pais lá, deixa a família lá, vem. Eu tenho um propósito, algo maravilhoso na sua vida. E o cara não aceita. Eu ouvi a voz de Jesus. Eu sei o que esse convite de Jesus fez na minha vida. E eu não troco
isso que aconteceu e que acontece na minha vida por absolutamente nada, nada, nada no mundo. E quem experimentou, e quem ouviu esse convite, essa insistência de Jesus, o que é que você está fazendo? O que é que você está dando essas desculpas? Pelo amor de Deus, para com isso. Você quer saber o que é uma vida espetacular, maravilhosa, fantástica, bela, linda, colorida? Vem seguir Jesus! Mas ele não, ele quer ir lá, primeiro sepultar o pai dele, essas coisas todas. Quanta gente teriam as suas vidas mudadas radicalmente neste país se tivesse ouvido esse chamado de Jesus. Deixa o seu pai lá, deixa a sua mãe lá, eu cuido deles, vem você e me segue. Eu tenho algo na vida que você jamais vai experimentar se você não me conhecer, se você não ouvir o meu convite. Você está me entendendo? Você está me entendendo? É isso que aconteceu com esse terceiro candidato, meu querido. Com esse segundo candidato. Vamos ao terceiro candidato a ser discípulo de Jesus, verso 61. Um outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Esse daqui, aliás, veja, vocês estão percebendo como que a família é uma questão para a maioria das pessoas que desejam seguir Jesus de verdade. Antes quer sepultar o pai primeiro. Este daqui agora quer despedir da família primeiro. Eu queria fazer uma observaçãozinha aqui, o pessoal aqui, quem me acompanha e não se esqueceu, lembra do que eu já falei de família aqui. A família não foi um problema para Jesus. Jesus tinha família. Jesus tinha mãe, tinha irmãos, tinha irmãs, tá bom? A família de Jesus não estava em primeiro lugar, mas o reino de Deus, a missão que ele tinha, sim, é que estava em primeiro lugar. Você veja que Jesus pratica o que ele prega, ele pratica, o que ele ensina, ele pratica. Ele é o primeiro a praticar o que ele ensina. Agora, veja bem, isso não significa que Jesus não amava sua mãe, seus irmãos, não se tratava nada disso, mas de uma ordem de prioridade, de valores muito diferentes e incomparáveis. Porque olha a resposta que Jesus vai dar no verso 62. Mas Jesus replicou: ninguém, e ninguém quer dizer ninguém, que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus aqui usa uma linguagem dos seus dias. O arado aqui na época, no tempo de Jesus, e até na minha época, quando eu tinha 17, 18 anos de idade, lá na década de 70, o arado era puxado por animais, bois e cavalos. Isso exigia do lavrador foco no arado, concentração, firmeza, desviar o olhar, fazia com que os sulcos lá ficava torto, podia cortar a plantação, destruir tudo, causava um prejuízo enorme. Eu sei bem como é. Jesus usa essa linguagem para aquele homem daqueles dias e ele entende muito bem. Então Jesus está dizendo aqui, olha, ninguém que coloca a família em primeiro lugar está preparado para seguir a Jesus e pregar o reino de Deus. Ninguém. E olha, meus queridos, Jesus aqui choca e eu vou dizer para você uma coisa aqui. Eu vou apertar você, eu não, Jesus. Você já leu Mateus 10, 34, 39? Se você nunca leu, ouça o que eu vou dizer aqui, que é o que Jesus disse lá.
Não pensei que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Essa é a cruz, tá bom? Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida, por minha causa, encontrará. Ou seja, isso aqui que Jesus está dizendo é o preço que pode ter que ser pago por aqueles que desejam seguir a Jesus e anunciar o reino de Deus. Muitas vezes, hoje nem tanto no nosso mundo, mas naquele mundo do passado, quando uma pessoa decidia seguir Jesus e o seu evangelho, era um rompimento radical com a família inteira, porque naquele tempo, Jesus estava lá em Israel, era um mundinho pequeno e o mundo ao redor era enorme. Esse mundo ao redor era totalmente pagão e um mundo sem Deus, um mundo de religião, de idolatria horrorosa. Então isso daqui era muito radical. Muito radical. Hoje você diz, eu vou numa igreja evangélica, eu vou numa igreja católica, eu vou não sei onde, as pessoas não ligam muito. Você está entendendo? Mas esse era o nível, o peso para as pessoas daqueles dias que queriam seguir a Jesus. Era de uma radicalidade que tinha que romper, muitas vezes, com a família mesmo, para valer, para valer. Tá bom? Pois bem, acabamos de ver, então, 3 tipos de pessoas que desejam seguir a Jesus. Mas como você observou, elas não conseguiram. A pergunta final que fica agora, e é o que tem a ver com você, eu viajei tudo para chegar aqui, para deixar tudo bem mastigado e claro para você. A pergunta que fica para nós é: por que estas pessoas não conseguiram seguir a Jesus? Porque tantas outras pessoas sonham, desejam, sabe, assistem filmes de Jesus, até leem o evangelho e falam: nossa, como é lindo, como Jesus é maravilhoso. Realmente não tem nenhum ser humano, nunca existiu ninguém como Jesus. Ele é maravilhoso demais. Foi o que eu disse no início, não foi? É lindo seguir Jesus. Realmente não tem nada mais fantástico na terra. Mas quando Jesus responde, falando das condições aqui, para cada um nessas 3 histórias, sobre o seguir, sobre ser discipulado seu, essas pessoas percebem que seguir Jesus parece que não é para elas. Parece que não tem nada a ver com elas. Você está me entendendo? Jesus fala aqui de 3 tipos de pessoa. Existem muitos outros mais que desejam, mas não conseguem seguir a Jesus. E a pergunta que fica é: por que não? Por que não? Se ele é maravilhoso, se é lindo, é a experiência mais fantástica, mais maravilhosa. Vamos a elas. Primeiro, porque essas pessoas valorizam a segurança e o conforto mais do que Jesus. É o caso da primeira pessoa, o candidato, o fariseu, o escriba, o estudador, o que sabia tudo da lei de Moisés e tudo mais. Esse escriba, ele não levou em conta que o que significava realmente seguir a Jesus. Pode não ter lugar para morar, dormir, conforto, segurança. Foi isso que Jesus deu na sua resposta para ele. E Jesus está dizendo aqui para mim e para você: até onde você e eu vamos por amor de Jesus. Até onde a gente está disposto a ir para Jesus. Olha aqui, o planeta nosso, a história humana caminha para o seu final.
Nós podemos ser a última geração. O mundo pode terminar na nossa geração, daqui mais 5, 10, 15, 20 anos, não sei. Pode ir mais 50, 100 anos? Pode. Mas nós somos a geração que está mais perto do retorno de Jesus. E as coisas poderão ficar muito difíceis. E daí, até onde você vai por amor de Jesus? Vai até a morte? Vai até abandonar a família? Vai abandonar os confortos? Será que estamos realmente dispostos a abandonar segurança e conforto mesmo numa decisão que pode acontecer um dia no seu trabalho, na sua vida, e você ter que ficar diante de uma decisão para valer se fazer isso? Fica, se não, não. E isso vai se chocar com o que você crê no Evangelho de Jesus. E daí? Seguir a Jesus, meu querido, não garante prosperidade, conforto, segurança. Garante vitória eterna. Daí que a caminhada do discípulo de Jesus tem que ser somente pela fé. É essa a mensagem do Evangelho para quem quer seguir Jesus. Seguir Jesus é uma coisa que a gente faz pela fé. Você está entendendo? Segunda coisa, porque essas pessoas aqui, essas 3 pessoas, não puderam seguir a Jesus, não conseguiram seguir a Jesus. Porque elas colocam a família acima de seguir a Jesus e da proclamação do reino de Deus. Foi o segundo candidato, o segundo convite lá que Jesus faz. Agora, temos Jesus convidando um homem para segui-lo, mas ele diz que primeiro tem que sepultar o pai, que talvez havia morrido. Jesus está dizendo que isso tem quem faça. Mas seguir Jesus e anunciar o reino de Deus, isso é com você, é com você. O Evangelho de Jesus tocou em você. Você sentiu algo, Jesus está chamando, falando com o teu coração. Por que é que você está dando desculpa, inventando desculpa pelo amor de Deus? A experiência mais linda e mais maravilhosa do mundo é essa. E o próprio Jesus está te chamando. Não é uma religião, não é cristianismo, não é católico, não é evangélico, não é pastor, não é ninguém, não sou eu. Se o Espírito de Jesus, do Evangelho de Jesus, a voz do Espírito Santo chegou ao seu coração, por que você está aí dando desculpa? Ah, não, é isso e aquilo. Pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Você está desperdiçando nesse planeta a possibilidade da maior experiência na sua vida. Muita gente não está disposto a colocar a caminhada, a sua relação com Jesus, a pregação do Evangelho acima da família, de amigos e tudo mais. Você está? Tem amigos te impedindo você seguir Jesus? Tem pessoas que estão, às vezes, em outros tipos de igrejas, de lugares, triste, chateado, criticando o pastor. Olha, isso que ele ensina não tem nada a ver com o Evangelho. Esse pastor, pelo amor de Deus, e o cara tá lá, sofrendo, e tendo problemas, em vez de sair dali, ele não consegue. Pelo amor de Deus, não faça isso. E aí tem uns que saem, vão embora e dizem, não quero saber de pastor, não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia, né? Fica por aí perambulando. Não faça isso. Se você ouviu coisas que têm a ver com esse nível que não tem nada a ver com o Evangelho, com Jesus do Evangelho, não faça isso. Jesus é a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode experimentar. Pense sobre isso. E por último, esse outro aqui também não pode seguir Jesus porque ele decidiu pelo reino de Deus. Ele decide pelo reino de Deus. Só que agora ele pode ficar olhando para trás. Esse terceiro convite aqui é daquelas pessoas que decidem pelo reino de Deus e depois fica olhando para trás. E aí ele está segurando o arado, os animais estão puxando e ele olha para trás. Vai ter um problema. Vai ter um problema. Vai ter um problema. Esse homem aqui quer despedir da família. Quer resolver os seus problemas do passado. Parece que ele tinha que ir lá pedir perdão, desculpa, sei lá o quê. Gente, meu querido, Jesus responde o seguinte, que ninguém que ainda não resolveu os seus problemas com seu passado, com sua família, tem que ficar aí tentando fazer isso para seguir Jesus. O meu passado e o seu passado foi resolvido na cruz do Calvário.
se trata se você errou, é pecador, se sua família não gosta, ou sei lá o que for. Para com isso. Tudo isso que está aqui, que a gente viu nesses candidatos, são desculpas esfarrapadas, que não cola, não adianta. Você ainda olha muito para o seu passado ou para a sua família e quer primeiro dar prioridade ou resolver o seu passado ou dar prioridade para a sua família antes de seguir a Jesus para valer. O que te impede de seguir a Jesus para valer? Vocês lembram do filme lá, o Efeito Borboleta? O ator do filme, cada vez que ele voltava para resolver e corrigir o seu passado, mais a situação da sua vida piorava. Meu querido, hoje essa palavra é para essas pessoas que querem seguir Jesus, mas não conseguem. Desejam seguir Jesus, de verdade, mas não conseguem. E os impedimentos são todos desculpa. Parece que elas não entenderam o poder, a maravilha, a grandeza da voz do Evangelho de Jesus. Vou terminar. A religião é uma coisa que, na verdade, impede as pessoas de verem Jesus de fato, de experimentar Jesus de fato. 90% das pessoas no mundo que dizem que segue Jesus, isso e aquilo, não é verdade. É só olhar para o mundo e você vai ver que toda essa desgraceira, essa tragédia que está aí, não tem nada a ver com pessoas que seguem a Jesus. Pessoas que seguem a Jesus não andam armadas dificilmente, não andam brigando por aí, não andam fazendo violência, não matam, não roubam, não mentem, não é pedófilo e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. O mundo não estaria assim. Ok? Não estaria assim. Jesus não ensina isso. Não ensina isso. Então a religião tomou o lugar de Jesus, de Deus, até da Bíblia, e se diz, é assim que tem que andar, é assim que tem que fazer. Só que a doutrina da religião, da igreja tal, do pastor tal, do teólogo tal, do coach tal, e as pessoas seguem aquilo e depois elas não sabem por quê. Elas têm ódio, são violentas, brigam, então, são ciumentas, invejosas, tem que ficar participando de corrente, de campanha, de tudo, para isso e para aquilo. As suas vidas não mudam, é a vida inteira no mesmo lugar. E vai na igreja, e diz que lê a Bíblia, isso e aquilo. Meu querido, como eu comecei, eu quero terminar. Seguir Jesus realmente é fantástico. E eu pergunto para você, você quer realmente seguir a Jesus? Você acha que realmente está seguindo Jesus? Você está preparado realmente para seguir a Jesus? De verdade, você está disposto a colocar ele em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida do resto se você seguir ele para valer. Não invente desculpa. Seguir Jesus é lindo, é belo, é maravilhoso, é fantástico. Ele vai cuidar de você, não se preocupe. Mas, pelo amor de Deus, não dá para dizer eu sigo a religião, porque a religião usa o nome de Deus, fala de Deus, e depois vira essa mistureba toda, e você diz, mas afinal, eu estou seguindo Deus de verdade ou essa religião de verdade? Isso é uma confusão que, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui de uma pessoa, só de Jesus. E se você experimentar só Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Dê uma chance de verdade para experimentar só Jesus todo dia na sua vida. Pelo amor de Deus. Senhor Deus, eu peço que esses que estão aqui me ouvindo aqui nessa noite, que vão ouvir aí no meu canal, seja onde for e que hora for, que o teu Espírito Santo fale ao coração destas pessoas, meu Deus. Pelo amor de Deus. Se é só Jesus que liberta, se é só Jesus que é a palavra de Deus, se é só Jesus que é paz, que é o caminho, a verdade e a vida, por que perder tempo com outras coisas? Pelo amor de Deus. Pense sobre isso.
Pense sobre isso. Tem a ver com a sua alma, com a sua vida, com sua felicidade, com a sua alegria, com o seu bem-estar. Pelo amor de Deus, pense sobre isso em nome de Jesus. Amém? Amém. E veja quem você está seguindo. Deus abençoe.